Meus amados, ainda vou pedir a sua quiescência, não vamos voltar às exposições no livro de Atos, vamos dar mais um tempo. Então abra sua Bíblia no Salmo 27, Salmo que nós lemos na nossa leitura dessa noite. E eu quero, nessa noite, usar o tempo para nossa reflexão, expor a palavra de Deus nesse salmo, pensando no seguinte tema: buscando intimidade com Deus. E justifico por que isso. Ao longo de algum tempo já tenho lido, estudado, ouvido mensagens, palestras, conversado com a minha esposa, a minha companheira, sobre a necessidade pela qual a igreja dos nossos dias, nós temos em ter intimidade com Deus. Isso começa comigo. Às vezes nós nos colocamos num nível ou num patamar de achar que está tudo bem. Tem uma boa leitura, tem uma boa teologia, tem uma boa comunhão com os irmãos, bons relacionamentos, até achamos que oramos e lemos a Bíblia, e o fazemos, mas pode ser que essas coisas nos tragam orgulho e vaidade, e nos faça perder a bênção da intimidade com Deus. Observe no Salmo 27, deixe sua Bíblia aberta, que Davi diz o seguinte, no versículo 4 deste Salmo: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Você disser amém para esse versículo? Amém. Você está sendo convocado a vir morar aqui, literalmente, não é verdade? Está dizendo lá, eu peço para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Logicamente que Davi, no seu contexto, está pensando no sentido de Deus presente no tabernáculo. O templo não havia sido construído ainda. Hoje nós temos o templo, casa onde nós viemos adorar a Deus. Só que estar na presença de Deus significa estar no templo do Senhor, junto com Ele, e Ele junto conosco. Agora observe o versículo 8, onde Davi registra: ao meu coração me ocorre. Aí Deus fala: busquem a minha presença. Resposta de Davi: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Isso, meus amados, é intimidade com Deus. Observem, meus amados, que nós precisamos compreender a natureza dessa intimidade com Deus. Precisamos, para isso, viver nessa dimensão, ter o desejo de buscar a Deus e viver conscientemente na presença de Deus. Agora, qual é o nosso erro? Muitas vezes é achar que esse viver na presença de Deus no templo se restringe ou se resume ao domingo ou aos domingos, e para alguns até domingo à noite. Davi está dizendo que quer morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E por isso que ele diz: eu vou buscar a presença do Senhor. E o que fazer para entender isso? Bom, se levarmos a sério esse desejo da intimidade com Deus, nós vamos examinar exemplos de homens e mulheres que estão registrados nas Escrituras Sagradas para nós. E os que não estão registrados nos anais da história da igreja. Então, se estes homens e mulheres registrados na Escritura, alguns outros homens e mulheres registrados nos anais da história da igreja,
foi possível viverem na presença de Deus, também nos é possível. E meus amados, eu quero que nós pensemos nisso nessa noite. Lembrar do profeta Jeremias. Deixe sua Bíblia marcada aí no Salmo 27. E vá comigo para Jeremias capítulo 29. O povo de Deus está cativo na Babilônia. Deus manda que Jeremias escreva uma carta para esse povo. Ele vai escrever. E essa carta tem alguns dizeres para aquele povo. Mas observe o detalhe do versículo 11. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Ou seja, vocês precisam ter intimidade comigo. Logo depois, Jeremias completa o seu texto, inspirado pelo Espírito Santo. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares, para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde mandei para o exílio. O contexto de Jeremias, portanto, é o exílio na Babilônia, mas Deus está dizendo, eu vou trazer de volta. Mas você precisa ter o coração contrito e precisa buscar. É o que Davi está dizendo para nós. Meus amados, buscar de todo o coração. Esse é o propósito de nossas vidas. Buscar ao Senhor de todo o coração. E meus amados, se você lembrar algumas referências da Sagrada Escritura, você vai lembrar que alguns homens que Deus trouxe para próximo, para perto de si, esses homens falaram com Deus face a face. Esses homens foram chamados de amigo, caso de Abraão e Moisés. Agora, o próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos, o Evangelho de João, capítulo 15, verso 15, eu já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Significa, eu tenho um relacionamento com vocês próximo, de proximidade, de intimidade, e é isso que nós precisamos. Eu quero apenas citar alguns exemplos da Escritura de homens e mulheres que viveram nessa dimensão de intimidade com Deus. Abel buscou a Deus pela fé. E o que é que acontece? O resultado, ofereceu um sacrifício aceitável. E se você lembrar de Enoque, uma das menores biografias da Bíblia, Enoque andava com Deus, só demais. Se nós pudéssemos acrescentar a nossa extensa biografia, e no final, Jeremias andou com Deus. Isso é exemplo para nós. O que dizer de Noé? Também andou com Deus, e mais, diz o texto de Gênesis 6, 8, 9, que Noé andou com Deus e encontrou graça, favor de Deus para ele. E se você lembrar na narrativa do Gênesis, Noé estava vivendo em uma sociedade corrompida, corrupta, igual a nossa. E me parece que falta-nos, no meio da igreja de Jesus Cristo, alguns Noés, que achem graça diante de Deus, que encontre o favor de Deus, porque anda com Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus, também encontrou graça. Moisés falava com Deus como um amigo, também encontrou graça. E mais, Moisés
conheceu Deus pelo nome. Eu sou, Deus disse para Moisés. E Ana derramou a sua alma diante do Senhor em oração. E qual a causa de Ana? Era estéril, não gerava filhos. E meus amados, sempre que leio a história de Ana e a oração de Ana, eu fico pensando como a mulher, casada, tinha seu esposo, à época, o esposo tinha outra esposa, não é que Deus permitia, era um erro, mas estava lá para ensinar para a gente. E Ana não gerava filhos, e Ana ora a Deus, pedindo um filho. Agora note, Ana ora a Deus pedindo um filho, mas já faz uma promessa: esse filho que eu gerar é teu. Que coisa impressionante! Isso é sinal, é apontamento de intimidade com Deus. E os irmãos sabem o desenrolar da história. Deus visita Ana, ela gera um filho, dá o nome de Samuel e entrega a Deus. O que dizer de Davi, um homem segundo o coração de Deus, e que escreveu a maioria dos salmos, também alguém que se mostrou um adorador, e o versículo 4 do Salmo 27 nos mostra isso. Ezequias, o rei, derramou sua vida diante do Senhor, trabalhou o seu coração e trabalhou de todo o coração para uma reforma na nação. Maria, irmã de Marta e Lázaro, estava aos pés de Jesus, buscando intimidade com o Mestre. Paulo reconheceu quem era Deus, e Deus era quem o buscava, e quem o buscou na sua caminhada, e ele entendia que isso era impressionante e precisava estar presente na vida dele, e ele, portanto, mostra o que é ser um adorador. E se nós não tivéssemos nenhum desses exemplos, dessemos um salto para chegar no tempo da reforma, homens e mulheres de oração, de intimidade com Deus, nós não podíamos deixar de esquecer o nosso exemplo maior, Jesus, o nosso Mestre. Demonstrou intimidade com o Pai, em oração buscava a orientação do Pai para agir em seu ministério, cumpriu toda a vontade do Pai. Isso é sinal de intimidade com Deus. Eu falei de Ezequias e quero fazer um recorte para olhar uns detalhes da vida de Ezequias. Você pode perguntar ao rei Ezequias, lá no livro dos Reis, capítulo 18, 19, também no livro de Crônicas, você vai encontrar algumas coisas sobre o rei Ezequias. Agora observe que esse rei, ele buscou ao Senhor. E a pergunta que a gente faz, o que é que levou Ezequias a buscar o Senhor? Provavelmente o profeta Isaías, que era profeta àquela época, e profetizou contra o próprio Ezequias. Mas Ezequias buscou ao Senhor, e Isaías era alguém separado por Deus, um profeta, portanto, um homem de vida piedosa, ao qual Ezequias ouviu. Como é que Ezequias buscou ao Senhor? Fazendo a vontade de Deus, ou buscando fazer a vontade de Deus. Contou com Isaías, é verdade, e Ezequias também nos dá um exemplo. Quando Deus lhe mostrou o seu pecado, se arrependeu. Ou seja, meus amados, o relacionamento de Ezequias com Deus mudou a sua vida. Como assim? Ele levou ou livrou Israel, reino do sul, da idolatria, e convidou o reino do norte para isso. Ele fez uma consagração do templo. Ezequias confiou no Senhor no momento difícil em que Judá já tinha sido derrotada em algumas cidades, Jerusalém está cercada pelo exército de Senaqueribe, e Ezequias recebe a carta e vai ao templo, esse templo que Davi imaginou. Note que agora Ezequias vai ao templo, aonde? Onde está a presença de Deus.
exemplo de intimidade. Ezequias, assim como Davi, assim como Abraão, assim como Moisés, assim como Paulo, assim como Ana, assim como Maria, pecou. Assim como nós pecamos. Mas isso não impede que nós busquemos a proximidade e a intimidade com Deus. O que é que a gente pode aprender com a vida de Ezequias? Primeira coisa, é preciso termos uma pessoa piedosa para nos encorajar e guiar. Temos a pessoa de Jesus, mas talvez seja distante. Jesus não está do meu lado aqui. Procure alguém que tenha comunhão com Deus e que leve você a ter comunhão com Deus. E meus amados, como isso nos faz falta, nós pastores, não porque não tenhamos, temos, mas por conta às vezes da nossa própria, nosso próprio orgulho, de dizer para o outro que precisamos dessa pessoa piedosa para nos encorajar e nos guiar em intimidade com o Senhor. Aprendemos com Ezequias também a buscar a vontade de Deus nas Escrituras. Foi aqui que Ezequias encontrou. Aprendemos também com Ezequias a promover a adoração. Ela começa em nossos lares. Aprendamos também com Ezequias a cuidar do orgulho e do egoísmo como barreiras à intimidade com Deus. Ezequias passou por isso e falhou nisso. Voltemos agora o nosso olhar para o Salmo 27. E Davi começa dizendo que o Senhor é a luz e a salvação. E aí vem a pergunta: de quem eu vou ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida? A quem vou temer? Meus amados, como nós, pleno século 21, temos medo das coisas. Esquecemos de que o Senhor é que nos ilumina, de que o Senhor é a nossa salvação, de que é Ele que nos abriga em sua fortaleza e, portanto, nós não temos o que temer. Observe, se nós usarmos essa palavra de maneira literal, Davi está dizendo que vão se levantar pessoas para nos destruir. É verdade. Mas o que é que acontece com eles? Tropeçam e caem. Um exército pode se acampar contra nós, mas o nosso coração fica sem temor. Ainda que estoure a guerra, ainda assim terei confiança. Isso é sinal de intimidade com Deus. Se você lembrar e olhar um pouquinho o Salmo 26, Davi vai mostrando ou demonstrando a sua integridade. Davi diz, verso 1 do capítulo 26 de Salmo: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade, e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda o meu coração e os meus pensamentos, pois a tua misericórdia tenho adiante dos olhos, e tenho andado na tua verdade. É isso que Davi diz, e logo após vem o outro poema, o 27, ele diz, diante de tudo isso, ainda que a minha integridade seja vista, mas eu peço uma coisa e vou buscar, morar na tua presença. Ezequias também se demonstrou alguém íntegro, que conseguiu levar a nação a um avivamento, fez uma reforma no templo e na nação, mas Ezequias, mesmo sendo íntegro, se exaltou na sua integridade e falhou. Davi está dizendo, mesmo eu sendo íntegro, eu quero buscar estar na presença de Deus. Meus amados, nós precisamos lembrar
que integridade e sinceridade não são suficientes, nem infalíveis, quando estamos diante de Deus. Um exemplo de alguém que agia com integridade, com sinceridade, com devoção, com diligência, o apóstolo Paulo, antes de ser encontrado por Jesus no caminho para Damasco. Tudo que Paulo fazia era com integridade, com sinceridade, com honestidade, com muita vontade, perseguia os cristãos e os arrastava para a prisão e alguns até para a morte. Então, essa integridade de Paulo não o fez viver na presença de Deus. Então, prestemos atenção nisso. Integridade e sinceridade juntas vai constituir uma disposição do coração, mas é preciso que isso nos leve a estarmos na presença do Senhor. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença, é o que diz Davi. Meus amados, quando a gente olha para esse Salmo 27, nós vemos que quando tememos a Deus, a consequência das nossas vidas é que vamos testemunhar do Evangelho de Jesus. Observe os versículos 1 a 6 desse Salmo 27. A atitude de Davi perante a vida é de confiança em Deus. Ele confia em Deus. Veja o versículo 5. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá, ele me porá no alto de uma rocha. É Deus que faz isso, e Davi reconhece isso. Observe que no Salmo todo, 7 versículos, portanto metade, vão apontar para essa confiança de Davi em Deus. Versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 5, versículo 6, versículo 10 e versículo 14. 7 versículos desse poema apontam que Davi confia em Deus. Veja o versículo 10. Que coisa! Porque se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. E o versículo 14, espere no Senhor, anime-se e fortifique o seu coração, espere, pois, no Senhor. Meus amados, como a igreja dos nossos dias, e nós estamos incluídos nisso, esperamos em muitas coisas que não traz esperança. Parece que não conhecemos Deus, e isso é falta de intimidade, para esperar somente em Deus. É isso que Davi está dizendo aqui nesse salmo para nós. O principal desejo de Davi é o versículo 4 e o versículo 8. Ou seja, é uma atitude de Davi. O meu desejo é esse, de estar na tua presença, todos os dias da minha vida. Por isso eu vou te buscar, Senhor. Mais ou menos seria o seguinte: eu e você, diante das circunstâncias adversas, ou mesmo das circunstâncias favoráveis, dizer: Senhor, eu preciso estar na tua presença, por isso eu vou te buscar. Esse é o desafio para nós, como filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus. Precisamos buscar o Senhor. O nosso desejo equivalente é isso que o Senhor espera de nós, e nos lembrar que nós pertencemos a Deus por conta de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Isso deve estar presente em nossas mentes muito claramente. Os versículos 7 a 14, Davi faz 7 pedidos. Ouve, Senhor, a minha voz, compadece-te de mim, não me escondas a tua face, não rejeites com ira, não me recuses, não me desampares,
ensina-me o teu caminho, guia-me por vereda plana, não me deixes à vontade, porque se o Senhor me deixar à minha vontade é ficar distante do Senhor. É isso que Davi está dizendo para nós. E nós podemos, assim como Davi, repetir e vivenciar essas palavras: ouve, Senhor, a minha voz, não me rejeites com ira, nem me deixes à minha vontade, porque a minha vontade é sempre má, imperfeita. A tua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Isso, meus amados, é sinal de alguém que busca intimidade com Deus. Davi se dirige ao Senhor com reverência, temor e confiança. Ele crê claramente, o Salmo nos mostra isso, crê com muita convicção na bondade de Deus. E é isso que encoraja Davi a continuar orando. Davi não tinha a escritura como nós temos, completa. Nós cantamos nessa noite: tua palavra é que me fortalece. De dia, de noite, faça chuva ou faça sol, essa palavra nos fortalece, porque essa palavra fala de Deus, aquele que é nosso abrigo, refúgio e fortaleza. Observe que na conclusão do Salmo, Davi expressa e demonstra esperança e confiança em Deus. Note que ele coloca aí: espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. E a pergunta que devemos fazer a nós mesmos: estamos nós confiando e esperando em Deus? Pensemos sobre isso, meus amados. Nessa busca por intimidade com Deus, nós só podemos ter essa intimidade com Deus se confiarmos que Ele é o Deus soberano. E assim, nessa confiança, esperar por Ele. Tenhamos esse desejo sempre de esperar no Senhor. Note que desde a criação e depois a queda, Gênesis 3, a história da redenção é essa: eu te amei, eu te atraí, eu te quero. É o Senhor falando conosco. Ou seja, Ele espera e quer de nós que nós nos empenhemos em conhecê-lo mais e mais. E isso é sinal de alguém que busca pelo Senhor, alguém que busca a presença do Senhor, alguém que busca intimidade. E isso é Ele que coloca em nossas vidas. Buscar a Deus, portanto, deve ser o objetivo mais importante de nossas vidas. E é uma busca por toda a vida, até recebermos a glorificação com o Senhor. Talvez nós possamos fazer a oração como Davi. Salmo 42, versículos 1 e 2. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Isso deve ser nossa oração, de buscar pelo Senhor. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Podemos complementar essa oração dizendo: Senhor, Deus de amor, és tu que me fazes buscar, e és tu que queres que eu faça isso. Confesso que não tenho feito disso a prioridade na minha vida. Confesso que outras coisas têm consumido o meu tempo e os meus pensamentos.
mas nada disso me traz a verdadeira satisfação. Só a tua presença. Ao meu coração me ocorre: busquem a minha presença. Resposta de Davi deve ser a nossa também: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Intimidade com Deus é o que nós precisamos. E é o Senhor que nos dá essa bênção maior a cada dia, de buscarmos ao Senhor em sinceridade de coração. Meus amados, que o Senhor nos ajude a viver nessa dimensão de busca de intimidade com o Senhor. Amém? Baixe sua cabeça. E faça essa oração junto comigo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Isso é uma parte de um cântico. Você pode cantar junto comigo em oração? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Ó Pai bendito, que esta oração tenha saído do nosso coração. Os nossos lábios só pronunciaram, Senhor. Pai, derrama o desejo dessa busca por intimidade contigo, Senhor. Renova nossas vidas, renova nosso coração. Tudo aquilo que não te agrada, Senhor, dentro de nós, tira. Porque sabemos que a boca fala do que o coração está cheio. Portanto, enche nosso coração da Tua presença. Enche nosso coração do desejo de estar em intimidade contigo, Senhor. E isso se refletirá na nossa vida diária diante do Senhor. Faz isso conosco, ó Pai. Faz isso conosco. Derrama da Tua graça. Enche-nos com Teu Espírito, para que possamos dizer como Davi: buscarei, pois, Senhor, a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém.